Vamos lá. Começo com você agora, ô Josias. Esse discurso do Tarcísio na Avenida Paulista que ele usa para sair em defesa da anistia, né? E diz que só o perdão e a anistia que podem trazer paz ao Brasil. É isso? Não, não é isso, Fabiola. Você sabe que há no Brasil um personagem que é muito respeitado, é um historiador, estudioso das erupções políticas do país, que é o Carlos Fico. Ele fez as contas. Entre 1889 e 2023, houve 14 sublevações no Brasil. 7 tentativas fracassadas de golpe e 7 golpes bem-sucedidos. Então, estamos falando aí de pouco mais de 130 anos. Né? E a última foi agora, está incluída nessa conta, 14 sublevações. Né? E o Fico diz, Fabiola, que sempre que as tentativas de golpe fracassaram, houve anistia. Então, uma historiografia como essa, tão apinhada de anistias, mostra que esse perdão, que não se confunde com pacificação, esse lero-lero, esse discurso flor de laranjeira, mostra que a anistia é o problema e não solução. Então, nós precisamos começar a responsabilizar as pessoas que se envolvem em sublevações antidemocráticas. Não é possível que o país continue providenciando impunidade. É preciso que golpe passe a ter consequência no Brasil. Que os golpistas sofram as consequências pelos seus atos. Então, o problema não e o Tarcísio de Freitas tem toda a razão, sempre houve anistias, a história está aí repleta de exemplos de anistias, mas esse é o problema. Esse é o problema que nós precisamos superar. De resto, Fabiola, nós estamos falando de um personagem, aquele que o Ministério Público chama de chefe da organização criminosa, chefe desse complô golpista que se materializou entre 2022 e 2023, desaguando ali no 8 de janeiro de 2023. O chefe dessa organização criminosa, o Bolsonaro, ele viveu abstraindo o período em que ele foi parlamentar, 28 anos, quase 3 décadas de parlamentar, e ele lá cometeu atrocidades que invadiram o Código Penal, sempre foi tratado como se fosse um ser inimputável. Mas vamos esquecer os 28 anos de mandatos sucessivos que o Bolsonaro usufruiu na Câmara, já flertando com a criminalidade. Ele viveu 4 anos de uma presidência em estado crônico de criminalidade. Crônico. E foi assegurado a ele a impunidade absoluta nesse período. Havia lá um procurador da República, Augusto Aras, que não se animou a mostrar ao Bolsonaro o valor da legislação penal. Não se animou a processar o Bolsonaro. Então, ele viveu realmente um período de anistia plena. Então, o problema do Bolsonaro, o problema do país não é anistia, né? Há um excesso de anistia, o problema é a falta de punição, e o problema do Bolsonaro é a ausência de punição. Então, é preciso que o Bolsonaro seja confrontado com os seus atos, que ele comece a pagar por alguma coisa. Passou a pandemia com toda a sua irresponsabilidade, passaram todos aqueles atos em que ele conspirou contra a democracia durante o mandato, o questionamento a urnas que deram a ele uma carreira tão longeva na política. Né? Então, ele conspirou até contra a lógica. Né? Então, esse personagem precisa ser punido e não anistiado. Então, o problema do Brasil é o excesso de anistia, e nós não podemos contemporizar com a hipótese de uma nova anistia, e o problema do Bolsonaro é a ausência de punição. Então, esses dois fenômenos não combinam com as declarações do Tarcísio de Freitas. Ele tem razão, tem muita anistia no Brasil, está na hora de parar. E está na hora de impor ao
ao criador do Tarcísio um encontro com a lei. Esse encontro já estava marcado há muito tempo e não se pode adiá-lo mais. Muito provavelmente, até o dia 12, se tudo correr como programado, o Bolsonaro será condenado a muitos anos de cadeia. E é preciso garantir que esta condenação seja efetiva, que ela realmente aconteça, e não costurar uma anistia antes mesmo da proclamação da sentença. Isso não faz nexo. Então, o governador, em parte, tem razão, Fabíola, quando ele contabiliza as anistias que infestam a história brasileira. Mas esse é o problema. Nós precisamos acabar com isso.